Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou dar aula de Direito Processual do Trabalho. No princípio, vai ser das partes dos procuradores. Eu sou Letícia Cardoso, como vocês já sabem, estou no 9º AM e vou começar a aula aqui com vocês. Na última aula, no meu tempo de terminar os prazos, aí ficou algumas partes que eu coloquei nesses slides aqui. Pensando em relação aos prazos, ele tem 4 tipos, que eu não falei na última aula para vocês, que seriam os prazos legais, judiciais, os convencionais e os peremptórios, que seriam os prazos legais. Prazos legais, como descrito aí, legais seria o que está na lei, previsto em lei, ou seja, determinação normativa, como, por exemplo, que sabemos que os recursos na Justiça do Trabalho, a gente tem 8 dias úteis para interpor os recursos, no caso. Então, a gente tem 8 dias para recorrer. Isso seria um exemplo de prazo legal. No caso dos prazos judiciais, seriam os prazos determinados pelo juízo. Por exemplo, temos quando o perito no processo ele apresenta o laudo pericial, seja contábil, seja acidente de trabalho, sim, independente de qual seja o laudo apresentado pelo perito, o juiz dá prazo para as partes de 10 dias para a manifestação desse laudo. Isso seria o exemplo de um prazo judicial, prazo que foi determinado pelo próprio juiz, não um prazo legal que seria determinado pela lei, pelo próprio juiz. Os prazos convencionais, que seriam convenção das partes, seria, por exemplo, a suspensão processual, ou seja, 15 dias para uma tentativa de acordo. Isso seria um exemplo de um prazo convencional. Convencional que é para as partes que chegam no consenso para esse determinado prazo, no caso. Já os peremptórios seriam aqueles que não podem ser alterados pelas partes. Ou seja, seria um exemplo de que não pode ser alterado pelas partes, seria um exemplo de prazo de recurso, prazo legal. 8 dias úteis para interpor recurso, ou então, por exemplo, 5 dias úteis para interpor embargo de declaração. Esse seria um exemplo de prazo peremptório, que se a gente perder esse prazo, esse prazo preclui, você não tem mais o que fazer, você perde aquele direito. Mas, já agora, a gente terminou a parte dos prazos. As partes dos agora das partes dos procuradores. O que é a parte da demanda? Ou seja, o que seria a parte? A parte é aquela que pede e em face de quem se pede, ou seja, sendo o reclamante o autor e o reclamado o réu. Ou seja, autor é a mesma coisa que reclamante e reclamado é a mesma coisa que réu. E usa esse, esse termo, no caso, no processo do trabalho, que seria reclamante e reclamado. Assim como no processo civil seria requerente e requerido. E no caso, quem procura o judiciário inicia a demanda, seria o reclamante. Quem é chamado para se defender daquela demanda proposta, ou seja, o reclamante procura uma demanda, que seria a petição inicial, e o reclamado seria aquele que vai se defender daquela demanda. E tem um detalhe importante, na fase de conhecimento, é reclamante e reclamado, e na fase de execução, porque tem 3 fases no processo de trabalho, que é conhecimento, liquidação e execução. Na fase de conhecimento, o juiz vai conhecer o seu direito, vai saber quais são os seus pedidos, os seus pleitos. Vai sentenciar. Na fase de liquidação, você vai saber qual que é o valor desse seu direito, qual que é a unha. E na fase de execução, você vai executar aquele direito que era dever seu de ter conseguido antes, mas não conseguiu, então você vai executar esse direito seu. Você vai conseguir meio que achar uma maneira de solucionar esse direito seu.
Então, na fase de execução, seria exequente, o autor, e executado, o réu, no caso. E sabemos que quando tem vários autores, vamos supor que tem bem mais de um autor numa demanda, seria um litisconsorte ativo. Quando tem vários réus, é o litisconsorte passivo, ou seja, o ativo é vários autores, e o passivo é vários réus. Isso daí já é mais ligado com o processo civil, matéria processual, assim, da agressiva do meio subsidiário do trabalhista, no caso. De acordo com o artigo 791 da CLT, os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente dos postulantes perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Parágrafo 1º. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Nos dissídios coletivos, é facultada aos interessados assistência por advogado. Em relação já ao artigo 793, a reclamação trabalhista menor de 18 anos será feita por seus representantes legais, ou seja, por exemplo, eu já tenho 22, vamos supor que eu tivesse 16, aqui eu estava trabalhando como menor aprendiz, mas estava dando como seletista, caso hipotético. E eu quisesse processar o meu patrão, eu não poderia. Eu precisar do meu representante legal, no caso seria o meu pai ou a minha mãe. E, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato ou então pelo Ministério Público Estadual ou um curador nomeado em juízo. Agora, em relação às hipóteses de substituição processual, ou seja, seria isso. Tem casos em que o sindicato ele vai fazer o papel do reclamante ou então do reclamado. Pois o sindicato ele tem uma legitimidade extraordinária, ampla e restrita para atuar como substituto processual na defesa de quaisquer direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Ou seja, o sindicato ele tem uma legitimidade extraordinária. O que seria uma legitimidade extraordinária? Ele pode pleitear o direito daquela categoria, vamos supor, sindicato de hotéis, por exemplo. Existe lá então de restaurantes. Categoria, eu posso pegar, pleitear os direitos de todas aquelas pessoas que trabalham como restaurante e entrar com um processo. O substituto pleiteia a afirmação do direito alheio em seu próprio nome, sendo ele mesmo a parte, ou seja, ele pega um direito alheio de uma outra pessoa e entra com esse processo, no caso. Isso seria uma legitimidade extraordinária. No caso, a legitimidade ordinária, o legitimado postula em nome próprio. Esse seria o padrão, no caso, a regra, que é a legitimidade ordinária quando eu entro com um processo. Eu estou pleiteando em meu nome próprio, eu não posso pleitear o nome de uma outra pessoa. Eu vou entrar com um processo pleiteando direitos. Minha mãe que trabalhou numa loja, vou entrar com um processo no nome dela, não posso. Somente quem tem essa legitimidade extraordinária, no caso, é o sindicato. Quando o sindicato da categoria profissional demanda o nome próprio na defesa dos interesses de um grupo de trabalhadores e associados, por exemplo, o artigo 872, parágrafo único da CLT, que fala sobre isso. E agora, em relação ao termo 823 da STF, a legitimidade dos sindicatos para execução do título judicial, independente de autorização dos sindicalizados, ou seja, das pessoas que estão dentro desse sindicato. O sindicato possui uma legitimidade extraordinária, ou seja, ele pode pleitear o direito à lei em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização do substituído, ou seja, ele também não precisa da autorização
daqueles sindicalizados, no caso. Agora, essa seria uma hipótese de substituição processual. Tem também, no caso, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, que ingressa com ações civis públicas da defesa de interesses coletivos no âmbito da Justiça do Trabalho, como, por exemplo, que eu falei no outro apareceu para você. Isso. Nesse outro slide, a reclamação trabalhista de menor de 18 anos, ela será feita por representantes legais, ou então, por exemplo, pelo Ministério Público, que seria o MPT. E é, nesse caso, que eles ingressam com ações civis públicas, ele faz a substituição processual no caso. Como o menor de idade não pode entrar com processo, o MPT vai fazer a substituição processual no caso. Agora, em relação à defesa do réu, ou seja, a contestação. O que seria um conceito de contestação? Nesse caso, seria o instrumento para impugnar as pretensões do reclamante, ou seja, a gente vai impugnar todas aqueles pleitos do reclamante. Por exemplo, eu entrei com uma ação trabalhista, falando danos morais, danos materiais, várias vezes. A contestação vai pleitear, vai impugnar o que no caso? Esses danos morais, danos materiais e essas várias vezes, no caso. De acordo com o artigo 847 da CLT, não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando não for dispensado por ambas as partes. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a data da audiência. Agora, no caso das regras da contestação. O processo de trabalho, a contestação será apresentada em audiência, que tem a escrita ou a verbal. Vamos começar pela verbal. Contestação verbal, que o reclamado terá 20 minutos na audiência para apresentar sua defesa, que é difícil, porque geralmente pode ser casos complexos. 20 minutos seria muito pouco tempo para você conseguir fazer uma defesa muito bem elaborada. E vamos supor que é um litisconsórcio passivo, ou seja, tem mais de um reclamado na demanda. A verbal vai ser 20 minutos para cada pessoa, para cada reclamado, no caso. Cada um vai ter esses 20 minutos para apresentar a sua defesa. De acordo com o artigo 841 da CLT, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão secretário, dentro de 48 horas, emitirá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias, ou seja, quando que vai ser, quanto tempo mais ou menos que uma pessoa vai ter que fazer esse comparecimento à audiência? Quando que vai ser, no caso, que eu vou ter que ir nessa audiência de instrução? Quando que ela vai ser, por exemplo? Eu entrei com petição inicial, o escrivão, e dentro dessas 48 horas, ele remeterá a segunda via da petição no termo ao reclamado, ou seja, ele vai notificar o reclamado, já fazendo a sua citação, que é a notificação de citação no processo de trabalho é a mesma coisa, no caso. Então, vai acontecer a citação em 5 dias, que seria esse inquérito legal, vai ser a data da audiência de instrução e julgamento. Isso. E eu coloquei esse exemplo para vocês aí, esses 5 dias, que é para a citação do reclamado, no caso, para comparecimento em audiência. E no caso dos 20 dias, os 20 dias é, por exemplo, pessoa de jurídica de direito público, contada em quadro, por seguinte. Por exemplo, vamos supor que intimei município. Vamos supor que eu entrei com um processo contra o município, como Cachoeiro Paulista. Eu disse um processo contra o Cachoeiro Paulista.
seria uma pessoa jurídica de direito público. Ela tem um prazo contado em quadro, por um benefício das pessoas jurídicas de direito público. Assim como também é bem diferente na hora de protocolar o recurso, por exemplo. O recurso da pessoa jurídica de direito público não é contado em 8 dias úteis, é 16 dias úteis, é o dobro do caso. Então, a citação, como é o quadro, vai ser 20 dias, até ter a data marcada para a instituição e julgamento. Já a contestação por escrita, ela pode ser apresentada até o horário da audiência, no protocolado no PJI. Como assim? Vamos supor que eu tenho uma audiência marcada na segunda-feira, às 3 horas do trabalho. Eu tenho até qual momento para protocolar a minha contestação escrita? Eu tenho até segunda-feira, 12h59, para estar protocolada essa contestação minha, porque ela pode ser feita até o horário da audiência. Tem o artigo 847 da CLT, parágrafo único, que diz que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico, ou seja, o PJE, até a audiência, ou seja, até o horário da audiência, no caso em específico. E existem 3 modalidades típicas de defesa, que é a contestação, que eu expliquei para vocês, tem a exceção, que seria incompetência, suspeição e impedimento, e tem também a reprovação, no caso, eu vou explicar cada um para vocês, mais detalhado. Exceções, começando pela arguição de suspeição ou impedimento, que estão nos artigos 800 e 802 da CLT e artigos 144 e 145 do CPC. Para começar, eu vou ver, por exemplo, o que é a arguição de suspeição e impedimento. A suspeição / impedimento, ele delimita as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo. Ou seja, aquele magistrado ele vai ser suspeito de exercer a sua função no processo, ele não vai ficar impedido de exercer aquela sua função no processo. Por exemplo, vamos supor que o juiz tem um vínculo subjetivo com uma das partes. Vamos supor, isso tem que ser comprovado. Vamos supor que eu consigo comprovar que o juiz ele é um amigo muito íntimo do autor, por exemplo, independente das partes. Tanto o autor quanto o réu, no caso, o reclamante e reclamado. Mas vamos supor que eu sou reclamante, no caso, e eu consegui comprovar que o juiz tem uma intimidade, uma amizade muito próxima com o autor. E eu comprovei isso no processo. Esse juiz ele vai ficar o quê? Impedido de exercer a sua função, porque ele é um caso de impedimento que está previsto em lei também, né? O artigo certinho que se fala sobre isso, mas ele ficará impedido, porque no caso ele não vai ser um terceiro imparcial. Com certeza ele vai ser parcial, porque ele já tem uma amizade muito próxima com aquela pessoa. Por mais que ele não queira, meio que inconscientemente, ele pode pender um pouco mais para o lado daquela pessoa que ele tem criança, ele tem uma amizade, ele conhece tudo mais. Por isso que ele fica impossibilitado de exercer sua função, porque seria uma coisa completamente. Não seria imparcial no caso, não seria um terceiro imparcial naquela demanda. E vamos supor, e se o juiz não se declarar impedido / suspeito? Tenta salientar que a arguição não pode ser incluída na contestação. Ou seja, ela tem que ser uma petição autônoma. Vamos supor que eu peguei, comprovei nos autos que o juiz ele tem esse vínculo subjetivo com uma das partes e protocolei. Mas vamos supor que esse juiz ele não se declara pedido suspeito. O que acontece? Eu sei que ele tem muita amizade ali com a pessoa, mas ele está falando que não tem. O que eu vou fazer nesse caso? Ela vai ser endereçada ao TRT, ou seja, aquele processo originário ele vai suspender, essa petição autônoma, como essas exceções, petição, impedimento, reconvenção, incompetência, a gente tudo ela faz ela sem petição autônoma. Como assim? Protocola a petição inicial e depois do protocolo uma petição
falando sobre isso. E essa petição autônoma ela vai ser endereçada à TRT. E lá vai ser discutido sobre essa impedição e essa petição desse juiz, nesse caso hipotético, que eu dei para vocês, no caso. Mas quem que pode manejar essa petição? Quem que pode fazer essa petição inicial? A petição pode ser manejada tanto pelo autor reclamante quanto pelo réu. E a todos os sujeitos imparciais do processo, no caso, como peritos, conciliadores, mediadores, tanto faz quem seja ele. Pode precluir, ou seja, eu posso perder o direito de requerer isso, essa petição de impedimento de arguição de suspeição e impedimento, de incompetência ou recomendação. Não, ela pode ser pedida em qualquer momento processual. Porque a petição de arguição de suspeição e impedimento suspende o processo ordinário na primeira instância, no caso, ou seja, suspende o processo para a segunda instância até ser resolvido. Esse processo vai ficar suspenso. Agora, em relação à incompetência territorial, o que seria isso? A exceção de competência territorial, vou supor que eu entrei com um processo trabalhista numa comarca civil. Isso seria seria uma incompetência territorial. Nesse caso, a exceção de incompetência territorial deve ser apresentada. Ah, não, no caso, a incompetência territorial, desculpa, seria, por exemplo, eu entrei com um processo, eu trabalho aqui em Cachoeira Paulista, eu entrei com um processo, sei lá em Guará, por exemplo, e a vara que é responsável pelos processos trabalhistas de Cachoeira Paulista, como Cachoeira Paulista não tem uma vara própria, é a vara de Lorena, eu vim lá em Guará com a petição inicial. Vai acontecer? A exceção de incompetência territorial ela deve ser apresentada em petição autônoma, devendo o juiz adiar a audiência, dar o prazo de 24 horas para o excepto combinar e decidir na audiência seguinte. Assim, o procedimento é o seguinte: o procedimento ele está previsto no artigo 800 da CLT e os seus parágrafos. Mas eu vou explicando cada um em específico para vocês. Começando pelo artigo 800 do CAPS, no caso, a exceção de incompetência territorial deverá ser apresentada em até 5 dias, em petição autônoma, após a notificação da citação. Como eu expliquei para vocês no slide anterior, a citação, ou seja, a gente peticiona a petição inicial, em 48 horas o escrivão ele vai notificar, vai citar a reclamada e ela tem esse prazo desses 5 dias, esse tempo de legal até a audiência de instrução. Então, ela tem que ser apresentada nesse, nesse prazo, nesse tempo, sei lá, um terreno temporal no caso. E até esses 5 dias que você tem que apresentar essa petição, após a notificação de citação, a requerer a sessão de competência territorial. E aí, em relação ao artigo 800, parágrafo 1º, vai suspender o processo sem a realização de audiência de instrução, se eu apresentar essa petição autônoma nesses 5 dias, nesse sentido legal, vai ser suspenso o processo, de acordo com o parágrafo 1º. Ao parágrafo 2º desse mesmo artigo, o juiz intimará o reclamante para manifestar em até 5 dias, no caso, o reclamado ele vai querer essa exceção. Em 5 dias, o juiz vai intimar o reclamante para manifestar sobre essa exceção de incompetência, no caso. Por exemplo, lá de Guará. Se o juiz entender como necessário, agora o parágrafo 3º, se o juiz entender como necessária a produção de prova oral, ele poderá fazer audiência de instrução. Supor que nesses 5 dias dessa petição que o protocolo vai embora, o reclamado percebeu que deveria ser protocolado em Lorena e requereu essa exceção de competência. Porém, o juiz entendeu que é necessária essa produção de prova. Ele poderá fazer essa audiência que está marcada nesse dia, nesse quinquílio legal, esses 5 dias depois da citação, fazer essa audiência para quê? Para ele conseguir colher as provas, no caso.
A produção de prova oral, por exemplo, eu quero ouvir o reclamante, eu já quero produzir essa prova logo. Ele pode fazer isso. Ele pode não adiar essa audiência e fazer ela agora. Já agora, em relação ao artigo 800, parágrafo 4º, após o julgamento da exceção de incompetência territorial, será marcada a audiência de instrução. A audiência de instrução e julgamento é o quê? A instrução nada mais é do que uma produção de provas. Ou seja, a gente vai produzir as provas nessa instrução, vai ser ouvida as testemunhas, se precisar, vai ser ouvido o perito e tudo mais. E será apresentada a defesa e realizada a produção de provas. No 214 do TST, diz que cabe recurso ordinário da decisão interlocutória que, acolhendo a exceção de competência em razão do lugar, remete os autos para juízo do trabalho pertencente à terra interdistinta. Ou seja, vamos supor que o reclamado ele peticionou essa petição autônoma requerendo a exceção de competência, falando que o processo deveria ter sido entrado lá em Lorena, na Vale de Lorena, e o juiz achou, decisão interlocutória no caso, acolhendo essa exceção de incompetência. Eu posso fazer, e o reclamante vendo isso, eu posso recorrer métodos autos para juízo pertencente ao TRT destino, ou seja, eu posso entrar com recurso ordinário nessa decisão interlocutória no caso. Já em relação à incompetência absoluta, matéria, pessoa, função, não deverá ser objeto de exceção, mas de preliminar alegado na própria contestação. Já nesse caso, essa seria a incompetência absoluta, que ela não preclui, pode ser feita de ofício e tudo mais, ela deve ser feita na preliminar alegada na contestação, no caso. Agora, em relação à reconvenção, seria isso, artigo 343 do CPC, parágrafo 3º. O conceito de reconvenção seria a reconvenção é a demanda do réu, ou seja, o reclamado, contra o reclamante, ou seja, contra o autor. Nesse caso, o reclamado ele vai virar o reclamante e o autor vai virar o reclamado, porque como se estivesse entrando com uma nova petição inicial ali contra o reclamante. O reclamante entrou com uma reclamação trabalhista, ela apresentou a contestação, mas também apresentou a reconvenção. A reconvenção seria uma petição inicial contra o autor. Ah, por que ele não faz isso no novo processo? Porque isso seria, essa reconvenção é mais séria, é mais rápida, é uma coisa que vai ser mais rápida do que eu entrar com um novo processo, no caso. O mesmo processo em que está sendo demandado. Reclamado, aproveitando a relação jurídica processual em curso, a juização petição autônoma e passo do autor dentro do mesmo processo. Quem pode ajuizar deverá ser ajuizado pelo réu, o terceiro em face do autor, bem como poderá ser ajuizado pelo réu em face do autor e de um terceiro, no caso. Os requisitos processuais da petição inicial é conexão, ou seja, a reconvenção deve possuir conexão com a ação principal, ou seja, não adianta eu entrar com uma reconvenção, mas ter nenhuma conexão com aquela pessoa, com aquela ação principal. Tem que ter uma conexão e competência. O juiz que julgará as ações deve ser competente para as duas, no caso. Ou seja, não adianta entrar com uma reconvenção na Justiça do Trabalho falando que o autor furtou algo meu. Ele tem outra competência, no caso. Eu teria que entrar com um novo processo. Uma competência criminal, no caso. Agora, no caso do... Existem dois preceitos fundamentais para a contestação. Quais seriam? Seria a regra da eventualidade e o ônus da impugnação específica. O que é isso? A regra da eventualidade diz que toda matéria de defesa deve ser erguida na contestação sob pena de preclusão consumativa, ou seja, o que seria essa preclusão consumativa? Ela seria nada mais que a perda do exercício de um ato processual por já tê-lo praticado. Ou seja, se eu entrei com uma petição inicial requerendo danos materiais, danos morais e horas extras, e na contestação eu impugnei apenas os danos materiais e os danos morais e esqueci dessas horas extras,
vai acontecer o que? Uma preclusão consumativa. Eu não posso entrar com uma outra contestação requerendo esse direito que eu não pleiteei, eu esqueci de impugnar no caso. Ou seja, vou perder esse meu direito de impugnar, no caso. Eu já tendo praticado antes, ou seja, já apresentei uma contestação, não posso apresentar outra. Já o ônus da impugnação específica seria que deve-se especificar e contrapor fato a fato alegado na inicial, sob pena de presumir-se verdadeiras alegações não impugnadas. Como, por exemplo, eu não impugnei o que? As horas extras. O fato não impugnado, ele acontece o quê? Ele se torna incontroverso, ou seja, tem uma presunção relativa de veracidade. Se eu não impugnei aquilo, torna verdade ao autor. É verdade aquilo que o autor falou, já que o réu não reclamou, ou seja, isso foi verdade, uma presunção de veracidade, no caso. E assim, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada por estar e espero que tenha ajudado vocês. Beijo, boa tarde.